Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Integrar a equação diferencial y duas linhas menos 4y' igual a zero. Bem, nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Para integrá-la, nós vamos utilizar alguns artifícios, procurando, de algum modo, reduzi-la a uma equação diferencial que seja de variáveis separáveis. Bem, mas até chegarmos lá, vamos recordar que quando nós temos y duas linhas, na verdade, nós poderíamos ter reescrito esta equação deste modo. Derivada segunda de y pela derivada de x de segunda ordem, que também pode ser pensada como sendo, já existindo a derivada de y, nós vamos novamente realizar a derivação de y, ou seja, nós vamos derivar a derivada, ou seja, vamos ter então dy', que é a sua derivada, em função de x. Então, nós podemos realizar estes outros dois modos de escrita, tanto a derivada de y de segunda ordem, pela derivada de x de segunda ordem, como dy' por dx. E podemos também só reescrever y duas linhas igual dy' dx. E na sequência multiplicar numerador e denominador por dy dy, o que não altera em nada a expressão anterior. Bem, uma vez que podemos realizar esta multiplicação, veja que dy é 1. Então, também há a possibilidade de fazermos mais uma manipulação aqui, escrevendo dy' no lugar de dy e dy no lugar de dy'. Ou seja, nós vamos fazer uma comutação, comutar, trocar a posição destas duas expressões, escrevendo como consequência y duas linhas, que é igual a dy dx vezes dy' dy. Nós também vamos lembrar aqui que y' pode ser reescrito como sendo dy dx, assim como dy dx pode ser escrito como sendo y'. Estamos realizando agora esta recordação, porque aí o que nós vamos fazer é nos aproveitar dessa informação, substituindo dy dx da expressão anterior por y'. Então, vamos lá, vamos realizar tal substituição. Y duas linhas, então, é igual a y', veja que aqui está já a forma substituída, vezes dy' sobre dy. Agora, com tais transformações, nós podemos agora voltar para a expressão original da questão e também fazer ali algumas substituições. Nós vamos substituir aqui y duas linhas dessa expressão original justamente por esta última forma de escrita, em que y duas linhas é igual a y', então já vamos escrever. Nós temos aqui y' vezes dy' dy também. E aí, menos 4 que multiplica y', tudo igual a zero. Ao ser realizada, ou ao se realizar essa substituição, nós agora também, buscando talvez tentar tornar a expressão um pouco mais fácil na sua manipulação, ou pelo menos que o entendimento para nós se torne um pouquinho mais acessível, nós vamos substituir aqui y' por uma outra variável, que pode ser z. E vamos escrever aqui também dy' como sendo dz. E vamos substituir. Bem, y', então, substituiremos agora por z, multiplicando-se. Veja que dy' também vamos substituir por dz. Nós vamos ter dz dy'.
E aí, em seguida, menos 4 vezes y', que oportunamente estamos chamando de z. E toda a expressão igual a zero. Nesse contexto agora, podemos dividir toda a expressão também por z. E ao fazê-lo, nós vamos obter, então, z sobre z vezes dz dy menos 4 vezes z sobre z e tudo igual a zero sobre z. Tal simplificação nos permitirá, ou irá nos levar a z por z será 1 dz dy menos 4z sobre z é 4 simplesmente. E toda a expressão igual a zero. Bem, uma vez que nós fizemos esta forma de escrita, ou realizamos esta forma de escrita, agora também podemos multiplicar toda a equação por dy. E ao multiplicar toda a equação por dy, veja o que vai acontecer. Nós vamos ter dz dy vezes dy menos 4 vezes dy. E tudo igual a zero vezes dy, que é zero mesmo. Na sequência, simplificamos o que for possível e vamos obter, então, dz menos 4 dy. E tudo igual a zero mais uma vez. Bem, já nos é permitido realizar aqui uma solução. Integrando dz, integrando 4 dy e integrando zero. E ao realizarmos a integração agora, vamos obter. Bem, vamos utilizar aqui, ou vamos nos servir da integral, vamos colocar aqui do ladinho, da integral de uma função u elevado a n du, que será u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais a constante c de integração. Aqui nós temos 1 dz, que é o equivalente à integral dz elevado a zero dz, menos 4, que multiplica a integral de y elevado a zero dy, igual a integral de zero. Claro que não precisaríamos escrever nesse formato, porém, como estamos tentando fazer no modo mais esmiuçado, detalhado possível, este modo nos permite enxergar a integração destacada há pouco. Enfim, nós temos z elevado a zero, que será equivalente a u elevado a n. Então, a integral é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nesse contexto, então, a integral de z elevado a zero vai ser z elevado a zero mais 1, que é 1, sobre 0 mais 1, que é 1. Ou simplesmente z. Menos 4 vezes a integral de y elevado a zero é o próprio y. Isso tudo igual à integral de zero, que vai ser uma constante de integração que podemos chamar de C1. E aí nós temos já uma parte da integral realizada. Ora, então o que nós faremos agora é devolver as variáveis originais substituídas. Vejam que aqui nós havíamos substituído y' por z. Então agora nós vamos substituir z por y'. Repetir menos 4y e tudo igual a C1. Bem, também havíamos chamado no início da nossa resolução y' de dy dx. Então, podemos agora escrever dy dx menos 4 vezes y igual a C1. Ora, então, podemos, com mais alguma manipulação, se você perceber, nós temos aqui uma equação diferencial de variáveis separáveis. Então, sendo assim, ou assim exposto, nós vamos escrever 4y no segundo membro, obtendo-se como consequência dy dx, que é igual a C1 mais 4y. E sendo assim, vamos escrever dx agora no segundo membro, multiplicando. dy, então, vai ser igual a C1 mais 4y dx. E isolando-se dx, então nós vamos ter C1 mais 4y no segundo membro, dividindo dy, levando-nos a dy sobre C1 mais 4y.
que é igual a dx. Bem, nós podemos então agora realizar a integração nos dois membros da igualdade, fazendo assim: integral no primeiro membro e integral no segundo membro. E agora vamos tentar resolver mais essa expressão. Para fazer isto, vamos lembrar de mais uma integral que nos interessa aqui, que é justamente aquela integral da expressão du sobre u, cujo resultado é ln du, e mais uma constante c de integração. Sendo assim, então, vamos observar aqui, da expressão que obtivemos agora, que nós temos a função u representada aqui por c1 mais 4y, então c1 mais 4y, e que nós vamos precisar que du esteja presente. Então, a derivada du vai ser dada por 0 mais 4 dy, ou se isolarmos aqui dy, vamos ter então du sobre 4, que é igual a dy. Bem, substituindo então essas variáveis na equação que nós encontramos agora, vamos obter então dy será substituído, estamos aqui com ela já presente, por du sobre 4. E nós vamos ter também aqui c1 menos 4y, que já chamamos de u. Então, vamos ter aqui 4u. Tudo isso igual a dx. Lembrando que nós já estávamos integrando essas duas expressões. Este 4 aqui que multiplica u por ser constante, pode ficar aqui ou pode multiplicar no segundo membro a integral de x. Se fizermos isto, vamos ter então du sobre u, que é igual a 4 integral de x. Bem, realizando então a integração agora, a integral du sobre u será ln du, igual a 4, e a integral de x, tal como fizemos a integral de y, vai ser x, e mais uma segunda constante de integração, que podemos chamar de c2. Ora, nós temos ln du, e u nós havíamos substituído antes, ou era a expressão que substituiu c1 mais 4y. Nós podemos então agora escrever no lugar de u c1 mais 4y. E tudo isso igual a 4x mais c2. E este é um dos possíveis resultados a que somos levados quando realizamos todas estas manipulações. Existem vários outros resultados que podemos encontrar se nos dedicarmos um pouquinho a realizar buscas em relação a eles. Nós podemos até manipular algumas expressões. Vamos fazer isso então. Eu vou reproduzir esta expressão que estamos vendo agora. Então, vamos escrevê-la aqui. Como sendo então ln de c1 mais 4y, que é igual a 4x mais 4c2. Ou seja, nós manipulamos essa forma e, nesse contexto aqui, como nós estávamos multiplicando o 4 por x, eu apenas coloquei também a multiplicação aqui por 4 vezes c2, caso nós tivéssemos distribuído esse valor 4 depois da integração ter sido realizada. Então, como nós fizemos antes, nós podemos até suprimir daqui esse número 4, deixando apenas c2. E ao fazer isto, vamos pensar no seguinte: nós temos aqui logaritmos, e um logaritmo que poderá nos ajudar é aquele que garante o seguinte: nós temos lá logaritmo de um número a elevado a n na base a. Essa aqui é chamada de consequência da definição de logaritmos. O resultado desse logaritmo é o próprio número n. Ora, se assim é verdade, aqui nos interessa pensar que ln esteja presente. E ln nada mais é do que o logaritmo de base e. Então, devolvendo aqui um logaritmo que foi realizado via simplificação no momento oportuno dessa expressão, nós vamos obter
ln de C1 mais 4 vezes y. E tudo isso aqui igual a ln, ou logaritmo de base e. Veja só que, anteriormente, nós temos aqui log de a elevado a n na base a. Como aqui é o log de base e, nós podemos pôr e elevado ao expoente que foi simplificado. Ou seja, nós vamos ter e elevado a 4x mais c2. Poderemos até escrever de um outro modo, de uma outra forma. Nós podemos fazer assim, ó, log de base e para c1 mais 4y igual ao log de base e de e elevado a 4x mais c2. Lembrando que ln também é o log de base e. E quando escrevemos assim, veja que está totalmente atendendo à consequência da definição que havíamos expresso há pouco. Bem, mas então por que escrever nesse formato? Ora, porque podemos simplificar, então, os logaritmos, e aí nós vamos ser encaminhados a uma outra resposta, em que nós vamos ter C1 mais 4y, que é igual a e elevado a 4x mais C2. Ou então, ainda podemos escrever 4y, que é igual a e elevado a 4x mais C2 menos C1. Veja que esta forma de escrita é proveniente, possivelmente, da aplicação de uma das propriedades da potência, em que nós temos 4y, que vai ser igual a... Veja que se nós tivermos multiplicação de bases iguais, nós preservamos a base e somamos os expoentes. E a recíproca aqui é verdadeira, ou seja, podemos escrever e elevado a 4x vezes e elevado a c2 e menos c1. E isolando-se y, nós vamos escrever o 4 dividindo no segundo membro as duas expressões. Ou seja, y vai ser igual a e elevado a 4x sobre 4 vezes e elevado a c2 e menos c1 sobre 4. E para terminar, nós podemos ainda dizer o seguinte, olha, nós temos aqui uma constante 1 que poderá ser expressa por C1 sobre 4, isso é negativo, e uma constante 2, que vai ser elevado a C2 sobre 4. E com a substituição final, y vai ser igual a elevado a 4x vezes, como nós chamamos elevado a C2 sobre 4 de K2, vamos colocar K2. E menos, ou melhor, mais, menos C1 sobre 4, chamamos de K1. Então, vamos escrever aqui K1. E aí nós temos um modo um pouquinho mais elegante do que o expresso inicialmente. Ok, galera? Então, com esses resultados, tanto manipulado, como o que obtivemos anteriormente, até vamos escrevê-lo aqui, y igual, vamos colocar K1 primeiro, e mais K2 vezes e elevado a 4x. Então, com esses resultados, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!